muita honra, né, que eu recebi o convite para dar essa aula inaugural desse curso, que é um curso não muito comum, né, cuidados paliativos em pediatria. Isso tem aumentado, mas ainda se tem muito pouca coisa, né? No dia mesmo eu estava escutando uma live da doutora Luciana Dadalto, onde ela citava isso, que existe muito pouca demanda jurídica para cuidados paliativos em pediatria. Existe enorme demanda por cuidado paliativo de adulto, mas que tem muito pouco por cuidado paliativo de pediatria. Isso, num primeiro momento, pode parecer que é até bom, mas, na verdade, isso demonstra que o cuidado paliativo na pediatria não tem ainda uma necessidade, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade, né, de fazer o cuidado paliativo na pediatria. Bom, mas eu já fui apresentado, mas eu gostaria, então, de começar a aula. O que foi me pedido, então, foi falar um pouco sobre, não cuidados paliativos, mas sobre a morte na infância. Mas nós vamos dar algumas coisas também de cuidados paliativos, né? Então, nós vamos começar. Eu iria me apresentar, mas já fui apresentado. Mas, então, eu formei, né, na Faculdade de Medicina em 1972. Essa é a minha foto da formatura. Tenho uma honra muito grande, né, de pertencer a essa universidade. Meus professores, meus colegas de turma, que até hoje nós somos muito amigos, é praticamente uma família. Mas eu pus essa imagem aí só para lembrar que, nessa época, né, quando eu fiz o meu curso de 1968 até 1972, na Faculdade de Medicina, a gente tinha uma visão diferente da morte, né? Esse quadro aí, vocês vão ver que eu gosto muito de arte também, então a minha palestra vai ter para quebrar um pouco essa, né, essa morbidez, entre aspas, aí, de se falar de morte, vai ter algumas coisas de arte. E esse aí, então, é um quadro do Ivo Salinger, né, que chama Der Arzt, o médico, mostrando a luta que a gente tinha, né, contra a morte. Então, nessa época, a gente achava que a função do médico era evitar a morte, né? Nós aprendemos, fomos ensinados, que nós tínhamos que combatê-la a qualquer custo. E isso, por mim, persistiu durante muito tempo, né, com essa ideia em que, mesmo consciente, né, de que a morte ela tinha uma importância, tanto na nossa prática clínica quanto na nossa própria vida, a gente está o tempo todo, né, lidando com a morte de parentes, de amigos, né, nessa Covid, nessa pandemia. Agora a gente está sentindo isso muito mais intensamente, né? Mas, apesar disso tudo, naquela época, em 1972, eu não tive uma aula sequer que falasse sobre morte ou morrer, o processo de morrer, a morte e o luto, né? Então, a gente aprendia, a morte para nós era o cadáver que a gente fazia aula de anatomia e a adversária que a gente tinha que vencer, né, na luta clínica. E, por isso, era muito comum a gente ver o médico se empenhando ao máximo para poder salvar a vida de um paciente, e, quando ele não conseguia, quando ele perdia o paciente, ele imediatamente fugia, praticamente, né? Ele entregava aqueles cuidados para os enlutados para outras pessoas, né? Geralmente para os psicólogos, né? Ainda não tinha, nessa época, os cuidados paliativos, mas, então, era isso que a gente via. E está bem documentado aqui pelo Lazar Segal, nesse quadro, né? A gente virava as costas para a pessoa que tinha falecido. E o sentimento de fracasso, nesse momento, era inevitável. A gente sempre se sentia, perdi a batalha, né? Então, o que eu posso fazer? Bom, felizmente, né, o tempo e a experiência nos transformam. E transforma de uma forma assim, bem nítida, né? A gente vai mudando não só fisicamente, mas principalmente emocionalmente, né? E eu aprendi, então, que o oposto complementar de morrer não é viver. A morte não é o contrário de vida. A morte, o oposto complementar de morrer é o nascer, né? Porque vida e morte fazem parte da vida. A gente tem que deixar de ver essa morte como uma adversária a ser vencida, mas como uma época ou como um ciclo da nossa vida que vai acontecer com todos nós. É a única certeza que nós temos, é que um dia nós também vamos morrer, né?
Então, eu prefiro hoje encarar a morte como uma viagem que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra, né? E que a gente deve, sim, se preocupar. Não que ela não acabe, mas que ela seja o mais longa e agradável possível. A gente deve manter, então, esses cuidados para que a gente possa ter uma vida saudável e uma vida feliz. De uns tempos para cá, então, surgiu a ideia dos cuidados paliativos, que no início, eu peguei essa fase, né? No início era muito interessante, a gente tinha uma equipe que a gente chamava de equipe multiprofissional, ou seja, tinha uma equipe que tratava do paciente tentando a cura, né? Tentando evitar a morte. Quando ele chegava à conclusão de que isso não era mais possível, que aquele paciente inevitavelmente iria evoluir para a morte, então eles convidavam a equipe, né, dos cuidados paliativos para poder ocupar desse paciente até que ele morresse. E ainda nessa fase, quando existia a morte, mais uma vez, os profissionais de saúde, principalmente os médicos, abandonavam a família aos cuidados dos outros profissionais, né, que poderiam dar um pouco mais de apoio a esse enlutado. Mas hoje, graças a Deus, através desses cursos todos que nós estamos vendo aí, né, isso tem mudado e mudou muito. Então, hoje, a gente diz que não pode mais falar em cuidado tradicional ou cuidado paliativo. A gente tem que integrar essas duas coisas. E integrar também a equipe. A equipe deve deixar de ser multi para ser interprofissional, onde todos atuam com seus saberes de uma forma mais integrada. Existe eu tenho uma palestra interessante mostrando essa diferença, o que é multi, o que é inter, o que é trans, mas não cabe hoje aqui, pelo tempo, de a gente falar. Então, é só mostrando que o cuidado paliativo e o cuidado tradicional, eles não são sequenciais, mas eles são juntos, né? Ao mesmo tempo que a gente faz o cuidado tradicional, vem a abordagem paliativa, e aqui a novidade é que a morte não é o fim do nosso cuidado, né? Antes mesmo dessa morte, a gente tem que dar um apoio àquela pessoa que está morrendo e aos seus familiares, e após a morte, nós devemos manter esse apoio aos enlutados. Isso é o que nós temos feito aí já há 22 anos. Essa minha mudança, né, ela tem um marco muito importante, essa minha mudança de deixar de encarar a morte como minha inimiga, minha adversária como médico, e passar a entender melhor esse processo, foi uma data muito precisa, né, em 1998, no dia 21 de abril, quando eu perdi minha filha num acidente de automóvel, e aí eu passei a encarar a morte muito mais próxima, né, do que eu gostaria. Mas, a partir daí, então, em que eu e Gláucia Tavares, minha esposa, resolvemos estudar melhor esse apoio, né, e essa forma de cuidar dos enlutados. E foi assim que, então, nós fundamos, né, o AP, a rede AP, que é apoio às perdas irreparáveis, e com ela a gente tem ajudado muitas pessoas, né? Mas o que foi pedido para eu dizer hoje para vocês foi sobre a morte da criança. E eu englobei isso em alguns temas, né? Nós estamos vendo aqui a morte, né? Aqui não necessariamente a morte da criança, mas podemos entender, porque nós vamos falar da criança que vai morrer, né? E falar um pouco sobre o que é o luto antecipatório. Nós vamos falar da morte da criança e como cuidar da família enlutada. Nós vamos falar da morte do familiar, né? Da mãe, do pai, do avô, e falar de como cuidar da criança enlutada. Lembrando que isso hoje vai ser só um trailerzinho, né, para o curso que vem a seguir, amanhã, mas a gente vai falar alguma coisa. E duas coisas muito importantes que eu acho que nós descobrimos nesses nossos grupos de apoio, né, e que descrevemos nos nossos livros, que é a síndrome do filho sobrevivente, nós vamos falar um pouco, quando a criança perde o irmão. E um luto que eu denominei, eu não sei se já existe esse nome, às vezes a gente acha que a gente está criando, mas muitas vezes já existe, mas eu criei essa no nosso segundo livro, né? Esse luto paralelo,
que é o luto do profissional de saúde que perde o seu paciente, porque ele também tem um luto, né? Eu encontrei, eles dizem de luto não reconhecido. Inclusive, um artigo que eu enviei para publicação, nós enviamos, eu e o Glaucio, enviamos para publicação, em que eles pediram para trocar o nome de luto paralelo para luto do luto não reconhecido. Mas eu acho que luto não reconhecido são vários, e eu insisto e vou defender, né, essa denominação de falar do luto paralelo, que é o luto que não é da família, não é consanguíneo, mas que é muito semelhante ao luto daquele que perde um familiar, quando o profissional perde o seu paciente. Bom, então, começando, né, vamos falar aí da criança que vai morrer. Esse quadro é do Edouard Munch, né, criança doente. E nós vamos falar um pouquinho, então, desse luto antecipatório. Como lidar com uma criança que está morrendo? A gente deve esconder dela esse fato? Ela é muito pouco, ela ainda não tem maturidade suficiente para poder entender o que é a morte, então a gente não deve comentar com ela nada? Qual que é a forma mais adequada de a gente lidar com isso? Então, esse é uma frase do Zé de Anchieta Correia, um filósofo aqui de Minas Gerais, né? A morte, longe de tirar o sentido da vida, torna-se fundamento, causa e convite para valorizar ainda mais a vida do tempo presente. Ou seja, a gente deve estar sempre vendo aquela pessoa, mesmo aquela pessoa já num estágio, né, de processo de morrer, ela ainda merece ter uma vida digna, ela ainda merece ter cuidados para poder ter uma morte digna. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é o direito à informação e à decisão compartilhada. Porque a gente esquece, eu vi aí, vocês vão ter uma aula também sobre a bioética, né, no tempo do Covid, mas sempre tem isso, né? Não, os pais é que decidem pela criança. Eu fiz fiz um curso com a Luciana Dadalta, inclusive, né, foi um pedido meu para que ela fizesse esse curso sobre o direito, né, da autonomia da criança, porque a autonomia legal nós não temos, a autonomia legal é aos 18 anos. Mas eu sempre defendi que a criança também deve ter o direito à voz e a emitir a sua opinião, obviamente dependendo do seu nível cognitivo, do seu nível intelectual. Mas o direito à informação e uma decisão compartilhada, uma comunicação honesta e acessível à compreensão intelectual e cultural do paciente, que leva também em conta o seu estado emocional, mas que a gente não deve simplesmente dizer que a gente, não, criança não entende isso, vamos decidir tudo com os pais. Se vai fazer tal ou qual tratamento, se vai fazer tal ou qual cirurgia, e a criança muitas vezes não tem chance de dizer o que ela está sentindo com aquilo, o que ela gostaria que fosse feito com ela, né? E lembrando que existe uma grande diferença entre você informar e esclarecer. Esclarecer não é só você dizer para a criança o que você vai fazer, mas é tentar se certificar de que ela compreendeu aquilo que você está dizendo e que ela também tem o direito de dizer o que ela está sentindo, o que ela acha disso. É muito importante que nós sejamos realistas, né? Nem muito otimista e nem muito pessimista. Eu sei que tem alguns colegas que têm, alguns são extremamente otimistas, estão sempre dizendo, não, vai dar tudo certo, pode ficar tranquila mesmo, né? E outros que já falam, olha, não tem mais nada que fazer, já fizemos tudo que foi possível, não vai ter jeito, a criança vai morrer. Então, eu acho que a gente tem que ter um meio termo esses dois extremos, né? Então, ser realista com essa situação é evitar de transmitir falsas esperanças, não mentir para a criança dizendo que está tudo bem, mas também não estimular a sua desesperança, ou seja, sempre deixar aquele raiozinho de esperança. Como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Essa esperança tem que ser encarada como a esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Não é a esperança que se espera alguma coisa, mas é o que realmente traz para a sua emocional, né, para o seu sentimento, uma esperança que não se transforme, então, nesse desespero. É importante estimular as crianças a expressar os seus sentimentos, sem se preocupar em esconder suas emoções para proteger os seus pais.
As crianças, muitas vezes, a gente vê isso muito frequentemente, quem trabalha com cuidado paliativo pediátrico, e a criança, muitas vezes, ela está querendo expressar, mas ela diz, não, eu não posso expressar, porque senão vai ficar mais difícil para os meus pais. Gente, quando eu falo criança, obviamente, eu estou dizendo de um recém-nascido que não tem autonomia nenhuma, a gente não, né? Mas estou dizendo também de um adolescente de 17 anos e 11 meses, né? Que ainda não é um maior de idade, mas que já tem capacidade cognitiva, capacidade e competência ou capacidade de decisão. Então, é muito importante ouvir e compreender isso, né? E que ele tem que dizer para ele que ele tem direito de expressar a sua tristeza, direito de expressar sua raiva, desde que não agrida, desde que ele não seja agressivo fisicamente, tem tudo tem limite, né? Então, permitir, já foi dito aí também pela Tânia, né, Tânia? Permitir à criança a desperdício dos amigos, parentes, brinquedos e animais de estimação. É muito importante, e tem casos, a gente ouve muitos casos na UTI, em que os pacientes pedem para entrar o seu bichinho lá, o seu petzinho. Não, no médico já se viu um pet na UTI. Tem uma live da doutora Filó, em que ela fala isso, que ela conseguiu, depois de muitas lutas, né, que ela conseguiu abrir esse precedente e deixar que algumas crianças se despedissem dos seus queridos pets antes do óbito, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa permissão razoável, tem que ter limite, mas a gente pode, sim, ampliar esses limites, estender esses limites. É muito importante também, porque, às vezes, a gente esquece que essa criança precisa também de um tempo de reflexão. Às vezes, ela, no momento em que ela não quer falar, ela não quer brincar, ela não quer conversar. E, geralmente, né, a equipe de saúde acha que aquilo é depressão e começa a insistir com aquela criança uma série de coisas que poderia fazer. Vamos ler, vamos brincar, que tem esse joguinho aqui, vamos... Mas não, tem que respeitar esse momento, apenas assegurar para elas, olha, você está num tempo de reflexão, tudo bem, eu vou te deixar, vou ficar aqui do lado, você pode ficar tranquila nas suas reflexões, mas te garanto que sempre que você desejar, é só levantar a mão, é só me chamar, que eu vou estar aqui ao seu lado para conversar com você, para te apoiar, para te dar a mão. Então, é importante também que a gente não interprete, né, naquele raciocínio utilitarista de a gente saber o que é melhor para o outro. Isso não é real. A gente deve perguntar para a criança o que ela quer naquele momento e, dentro dos limites, respeitar esse pedido, né? E é muito importante assegurar, né, que ela não vai ter dor. E é necessário que ela avise que está com dor. Porque, às vezes, a criança também, para evitar o sofrimento dos pais e dos próprios cuidadores, ela, às vezes, segura ao máximo, né, aquela dor para não preocupar os pais porque está doendo. Então, tem que ser avisado para ela que, quando ela começar a sentir dor, ela tem que já vazar. Porque uma das coisas mais importantes é realmente evitar a morte dolorosa, né? A gente deve, sim, dar uma morte que seja tranquila, seja digna. Esse é o segundo fato, né? Quando a criança que estava morrendo, e ela realmente morre, e eu usei para ilustrar isso esse quadro maravilhoso do Portinari, né? O Retirantes, onde claramente aqui tem a morte de uma criança da família durante, né, a retirada. E aí, lembrando Erasmo Carlos, gente, eu nunca fui muito fã de Erasmo Carlos, não. Na minha época, eu gostava mais dos Beatles, gostava mais da MPB do que do Iê, Iê, Iê. Mas essa frase do Erasmo Carlos, ela me marcou muito profundamente, né? Quando você perde um filho, foi o caso que aconteceu com ele, quando ele perdeu o filho, em que ele diz que a grandeza do amor é sempre se tornar inteiro, a despeito de se perder uma grande parte. E é isso mesmo, quando a gente perde um filho, uma filha, a gente perde um pedaço da gente, mas a gente não perde o amor. O amor continua inteiro e até maior, ele cresce mesmo com a perda. E o que a gente pode fazer, então, como profissional de saúde, como cuidador, para cuidar dessa família enlutada, né? Não é simplesmente assinar o atestado de óbito e pedir para ela procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. Você acompanhou aquela família durante o processo,
aquela família já tem um vínculo com você, então é muito importante que você saiba, né, como conduzir o processo de luto. Agora, como tudo na vida, isso é um aprendizado, né? Somente a familiarização com esse processo é que permite compreender que as feridas da dor podem ser minimizadas. Então, é importante, do mesmo jeito que você não faz nenhum ato médico ou um ato de um profissional de saúde sem um estudo profundo, o cuidar do luto também merece, né, um estudo, que a gente estude, que a gente tenha. Infelizmente, ao contrário de uma terapêutica medicamentosa, não existe uma bula, não existe uma receita de bolo que você tem que fazer assim e que vai dar certo com todo mundo. Cada caso é um caso, mas você tem que ter os princípios básicos para poder lidar com esse luto, né? Lembrando, né, isso aqui é uma frase, foi o professor Evaldo, já foi, Evaldo da Assunção, foi citado também pela Tânia, um grande amigo meu padrinho de casamento com Glaucia, né, são grandes amigos. Na época ele era casado com a Gislene, que é uma psicóloga também, são muito queridos. E eu lembro uma vez que ele disse isso numa aula que eu não esqueci, sempre que eu uso nas minhas aulas também, eu dou o crédito a ele, né? Que ele fez uma comparação com o luto como uma cicatriz, né? Você tem um grande trauma e fica uma cicatriz. E como numa cicatriz física, se você se corta, você tem um trauma cortante, se você não suturar, se você não cuidar dessa cicatriz, ela vai curar, ela vai formar uma cicatriz. Mas geralmente vai ficar uma cicatriz muito feia, né? Muito um queloide, por exemplo, e muitas vezes com um neuriloma doloroso. É uma cicatriz que vai doer o resto da sua vida. Mas se você cuidar bem dela, se você limpar, evitar a infecção, fizer uma boa sutura, a cicatriz continua, né? Ela está lá, não tem jeito de não ter cicatriz, né? Eu tenho aqui, eu fiz uma tireoidectomia, tem uma cicatriz aqui, mas ela é quase imperceptível, ela não dói, por quê? Porque ela foi muito bem cuidada pelo meu cirurgião. Então, do mesmo jeito que esses traumas, a cicatriz dos traumas físicos, se você cuidar, você consegue conviver bem com ela, também assim é o luto. Se você cuida dele, ele não acaba, né? Como diz a Gláucia, jamais a gente supera. É até um tanto agressivo dizer, não, você vai superar. Superar é esquecer. E eu jamais quero esquecer da minha filha. Eu quero superar e quero ter agora saudade dela, uma saudade gostosa, porque a saudade só existe se foi bom. Se aquele relacionamento não é bom, a gente nem sente saudade. Mas então eu quero estar focado no legado que ela deixou, né? No legado de bondade, no legado de momentos que nós passamos juntos, de felicidade, de alegria. Então a gente tem que cuidar, sim, desse luto, para transformar essa cicatriz, essa dor, não é que ela vai acabar, mas nós vamos transformar essa dor numa energia positiva, né? Como eu disse, não existe receitinha de bolo para fazer isso, mas a gente tem um lugar comum, tem um denominador comum, que é a solidariedade, né? Por isso que o meu capítulo no nosso primeiro livro chama Lágrimas e Solidariedade, porque lágrimas é muito importante. Eu acho um erro, né? Aquelas frases feitas, né? Não, não chora não. Se você chorar, vai prejudicar. Não, eu acho que o choro ele é terapêutico, mas a solidariedade é mais, né? E a gente pode, como a dor também é uma energia, cabe a nós dirigir essa energia para o bem ou para o sofrimento. Sofrimento é a perpetuação da dor, mas essa dor ela pode ser dirigida e aproveitada em nenhuma campanha, nenhuma forma solidária. Nós, eu e Gláucia, né, utilizamos toda essa energia da nossa dor para construirmos esse grupo, né, essa rede que hoje dá um apoio a muitas pessoas. Então, é uma forma de você realmente elaborar seu luto. Cada um tem a sua receita, a religiosidade, a espiritualidade, né, o trabalho, alguns o alcoolismo, outros as drogas, cada um vai escolher o seu jeito. Mas eu posso garantir para vocês que, entre essas várias coisas, a solidariedade, seja num grupo de voluntários, seja de alguma forma apoiando outras pessoas, dá uma força muito grande para a gente não superar, mas para a gente assimilar esse luto
e viver com ele com tranquilidade. Nós, profissionais de saúde, em especial pediatras, eu sei que deve ter bastantes pediatras vendo aí, porque, né, o curso que vem a seguir é exatamente o cuidado paliativo na pediatria, mas nós temos esse dever, né, de estar disponível para cuidar da dor dos familiares, porque nós cuidamos dessa criança durante muito tempo, desde que ela nasceu, né? Então, é muito importante que essa família tenha um vínculo de apoio, um vínculo positivo com a gente. Então, a gente tem que também estar disponível, não abandonar a família após a morte do paciente, mas ajudá-los a elaborar esse luto. Obviamente, dentro desse conhecimento que nós vamos adquirir aí ao longo do tempo. Terceiro item que nós vamos falar é a morte do familiar. Para isso, eu escolhi um outro quadro do Edivar Manche, né? Mãe morta e criança. Né? O que acontece com a criança que vê um familiar querido, né, falecer? Aí a Colin Parkes nos diz: amor e perda são duas faces da mesma moeda. Não podemos ter um sem nos arriscar ao outro. Então é saber, né? Essa criança deve saber que ela tem que o amor faz parte do amor, faz parte a perda. Então é muito importante que a gente explique isso para ela, de que o fato daquela pessoa ter morrido, esse amor não vai acabar. Ela vai continuar amando e a pessoa que faleceu vai ter ainda também na memória da criança, ela vai ser amada por essa pessoa. Então, o que eu chamo a atenção, e eu falei no início, eu repito aqui, é essa falsa impressão que a melhor estratégia para proteger a criança é esconder dela o que está acontecendo. Não, criança e morte não combinam. Então, se morre um parente, manda a criança para a casa de um primo, manda a criança para a casa de outra pessoa, que ela não pode ver. Eu sou o 9º filho, o caçula, de uma família de 9 filhos. E quando eu nasci, meus pais já eram idosos. Então, eu não convivi com meus avós. Eu não conheci meus avós e não conheci uma das minhas avós. E da avó materna, a única lembrança que eu tenho dela, eu não consigo lembrar absolutamente nada. Eu devia ter um pouco mais de 3, 4 anos de idade quando ela morreu. A única lembrança que eu tenho dela é ela no caixão, na sala de visita. E quando eu cheguei, né, eu morava no interior, lá os velórios eram feitos em casa, né? Então, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me fizeram foi me trancar dentro de um quarto cheio de brinquedo, né? Eu achando aquilo maior curiosidade, porque aquele tanto de gente em volta daquele caixão, o que tinha ali dentro daquele caixão, não deixaram eu ver minha avó, simplesmente me pegaram, me trancaram, literalmente, colocaram no meu quarto lá, encheram, nem era quarto de brinquedos, nós não tínhamos isso, né? Um quarto de dormir, só que encheram o quarto de brinquedo e trancaram a porta, e eu não pude participar do velório da minha avó. E, por incrível que pareça, né, a memória e a emoção estão sempre juntas. Então, a única memória que eu tenho de um avô ou avó é um caixão que eu não pude ver. E isso, né, fica muito vívido na minha lembrança. Então, é muito importante a gente deixar claro que negar que a morte também se coloca para a infância implica, então, em abrir mão de articular alguns recursos possíveis para ajudá-la a conviver com essa realidade e elaborar o próprio luto. É muito mais difícil para ela, então, né? Aí tem umas coisas fatídicas, né, gente? Não, a vovó viajou, ela teve que viajar de repente, viajou para um lugar muito longe, então ela vai demorar para voltar. A criança fica indignada, como é que ela viaja e nem se despede de mim? Como é que ela viaja e não me avisa? Então, esses lugares comuns, eles são péssimos para que haja uma boa elaboração. É necessário, então, reconhecer, em primeiro lugar, que para abordar com eficácia, né, esse cuidado do luto, nós vamos depender do desenvolvimento cognitivo. É diferente a forma como você vai lidar com uma criança de 4 anos, de 6 anos, de 8 anos, ou de 12, 14, 15 anos. Então, para cada um, a gente tem que se adaptar, conversar com ela numa linguagem que ela entenda, né? Mas jamais mentir, jamais criar falsas esperanças nessas crianças, né? Vovô viajou, né? Ele vai dali, sair um pouquinho, mas vai voltar, e isso vai criando na criança uma angústia muito grande. E
nós temos algumas perguntinhas que são muito frequentes, né, que eu coloquei aqui para a gente conversar um pouco. A gente, se por acaso alguém quiser me interromper, eu não sei se pode, mas eu não sei como é que foi combinado, mas eu gosto muito de responder perguntas. Então, se alguém ir no chat aí, pessoal que estiver olhando aí, se por acaso tiver alguma pergunta interessante, pode me interromper e perguntar, a gente para um pouquinho, discute, depois volta. Mas vamos lá nas perguntas. A primeira, é importante conversar sobre morte com criança? Ou a gente deve... Não, a criança não sabe o que é morrer, não, deixa para lá. Quando ela estiver maior, na adolescência, aí a gente conversa. Isso é um erro. A criança vai perder o passarinho dela, vai: o que aconteceu com o meu passarinho? Ah, não, está dormindo, só que não vai acordar mais. Né? Então, assim, a criança ela convive com a morte o tempo todo. Né? E com o luto mais ainda, porque o luto não é só o luto da morte. O brinquedinho que ela mais gostava e que sumiu, que ela perdeu, que quebrou, ela tem um luto com isso também. Então, é muito importante, sim, conversar com morte sobre criança. Eu tenho uma neta de 10 anos, quando ela tinha uns 4, 5, 6 anos, e aqui em casa tem retrato da minha filha que faleceu para todo quanto é lado, tem muitas coisas. E Gláucia gostava muito de contar os casos da Camille para ela, e ela sempre assim, não, então é assim, ela tinha uma tia que ela não conheceu, né, que quando ela nasceu ela já tinha morrido, mas ela tem um carinho tão especial por essa tia que um dia ela virou para a avó dela, para a Gláucia, e perguntou: ô vó, será que o Deus sabe que eu tenho saudade da tia Camille? Olha que coisa mais linda, né? Será que o Deus, ela é muito íntima, né? O Deus sabe que eu tenho saudade? Quer dizer, ela consegue ter saudade de uma pessoa que ela não conheceu. Mas por quê? Porque a gente sempre conversa. Então, desde pequena, que ela sabe que ela tem uma tia. Só que essa tia não está aqui nesse mundo físico. Mas ela tem uma tia que não é, ninguém fala que ela está no céu. Né? Porque já aconteceu um outro caso também interessante, aí já com uma sobrinha neta minha, quando a minha mãe morreu, a bisavó dela, que nós fomos fazer uma viagem de avião, e todo mundo falava: não, que a Bisa está lá no céu, a Bisa está lá no céu. Aí ela falou: oh, gente, já que nós vamos lá no céu, será que a gente não podia pegar a Bisa para ir com a gente, depois a gente devolvia ela para lá? Então, assim, as fantasias das crianças ficam... Então, gente, para que isso? Né? Para quê? Para desiludir depois? Né? Então, assim, eu acho que é muito importante conversar de uma forma honesta. Né? É claro que a gente não vai ser mórbido, mas é importante conversar honestamente com essas crianças. E hoje nós já temos vários livros que nos ajudam a isso, né? Tem até um da Gislene Assunção, né? E tem outros do Léo Buscaglia. Tem vários livros que você pode, numa conversa, não precisa esperar alguém morrer para fazer isso, já pode ir conversando, explicando para ela que a nossa vida ela é finita. A criança deve ir ao velório? Sim, né? Claro, eu acho que sim. Mas tem um detalhe que eu sempre atenção. Jamais deve ser o velório do avô. Eu falo avô porque, geralmente, a primeira pessoa que a criança vai no velório, quando vai, é exatamente do avô, da avó. Vamos dizer, a evolução natural, que não tem nada a ver. Né? Nessa evolução natural, minha mãe estava com 93 anos de idade, Camille com 18, e Camille morreu antes da minha mãe. Minha mãe morreu no ano seguinte. Então, a gente não tem essa segurança, mas é o mais comum. Então, é muito difícil, eu acho muito traumático para a criança ir no velório do avô, a pessoa que ela ama. Se for um pai ou uma mãe, então, pior ainda, o primeiro velório da vida dela vai ser daquela pessoa que ela ama tanto, ela vai ficar muito traumatizada. Todos os outros velórios que ela for, ela vai relembrar desse velório dessa pessoa tão amada. Então, por que não? Morreu o vizinho, você vai no velório dele, leva a criança, você quer, com respeito. Aliás, isso foi uma questão de prova que eu fiz e que os alunos brigaram comigo. Porque falaram: não, a criança tem que ir, entender errado o que eu falei. Né? A criança tem que ir no velório para acostumar. Não, não é isso. Você vai perguntar para a criança se ela quer ou não ir no velório, né? E respeitar a opinião dela, a autonomia dela. Mas se ela tiver interesse, curiosidade, é muito bom que ela vá.
porque ela não tem um vínculo afetivo grande com aquela pessoa, né? Com aquele vizinho, com aquele parente mais distante, e ela vai conhecer o velório de uma forma mais amena. O dia que ela precisar ir no velório do avô, já não vai ser mais o primeiro velório da vida dela. Ela já conhece, ela já sabe o que é, como que é. Fica mais fácil dela elaborar, né, esse ritual que é tão importante e que hoje a gente está até revendo isso, né, se é tão importante assim, mas isso é uma outra história, não vou me polemizar aqui. Vamos passar para a terceira pergunta. Mas e aí, se a criança estiver lá, então a gente deve dar calmante para ela não... Depende, né? Eu não sou contra o calmante, mas eu acho que é um erro achar que a única solução possível para você tratar uma pessoa em luto é sedá-la, né? Como a Gláucia gosta muito de dizer, a gente deve deixar de sedar e deve se dar. Ou seja, você deve dar a sua presença para aquela pessoa, em vez de simplesmente dar um sedativo, né? Então, muito mais importante do que sedar é se dar. Então, é importante, se necessário, a criança está muito agressiva, muito desesperada, tudo bem, o pediatra achar que deve sim dar um pequeno, né, um pequeno sedativo para ela ficar mais tranquila. Não é proibido, mas não é a única solução. Eu acho que um abraço, um ombro amigo, às vezes funciona melhor do que o medicamento. E, finalmente, a quarta pergunta, se a criança enlutada deve ir para a escola. Né? Isso foi uma coisa interessante. Eu e Gláucia fizemos uma pesquisa nas escolas de Belo Horizonte para saber se as escolas estavam preparadas para receber uma criança enlutada. Né? Aí todas elas, as diretoras que nós conversamos, todas elas estavam muito bem preparadas. Eles falavam que eles avisavam quando acontecia uma coisa assim, né, que eles avisavam para as crianças: ó, fulana perdeu o pai, mas vocês não falam nada com ela, não. Né? Não fica falando com ela, perguntando muito, não, senão ela vai ficar muito triste. Finge que não aconteceu nada. Eu falei, bom, esse preparo realmente está muito... Então, a educação para a morte é uma coisa importante. Né? As escolas têm que, sim, estar preparadas. Não é que vá fazer do luto o samba de uma nota só e ter que falar o tempo todo daquela pessoa que morreu. Mas simplesmente ignorar o que está acontecendo, ignorar o sentimento da criança, é muito mais agressivo. Né? A gente tem que ter um preparo, as pessoas devem estar ali, dar um apoio, as professoras devem estar treinadas, capacitadas para isso. Né? Então, é importante, não é simplesmente fingir que não aconteceu. Então, é muito importante que haja essa educação, inclusive, nas escolas e não só nos hospitais, né? A educação para o luto. E daí é importante. E tem um lado bom do Covid, né? Com esse Covid, eu tenho assistido tantas lives, tantos cursos, eu estou assim, muito bons, por sinal, né? Com pessoas, né? Muito competentes, e que está sendo muito legal. E eu acho que isso está realmente acendendo essa chamazinha que a gente precisa ir um pouco além dos hospitais, que a gente também deve de orientar famílias e instituições de ensino. Um outro problema que a gente tem que estar preocupado com a criança enlutada é que, por exemplo, se ela perde uma mãe ou um pai, o cônjuge, né, se realmente existe uma relação amorosa, né, uma relação longa, né, de amor, muitas vezes esse pai ou essa mãe, esse viúvo ou viúva, ele está também tão deprimido, tão triste, não, nem digo depressão, mas ele está uma tristeza e um desespero, às vezes, tão grande, de que ele não consegue, e nós vamos ver isso daqui a pouco, muitas vezes ele não consegue dar a atenção que o filho está precisando. Ele está tão envolvido com seus próprios sentimentos que ele não percebe que a criança também está precisando dele. Então, cabe a nós, cuidadores, né, procurar alguém na família, dos amigos, né, que possam ponderar e escolher uma pessoa que, pelo menos transitoriamente, pelo menos naquele momento, né, dá esse apoio para essa criança, porque até que o pai ou a mãe enlutada estejam aptos novamente a reassumir essa responsabilidade. Mas é muito comum, né, nos primeiros dias, principalmente nos primeiros dias, o envolvimento emocional do viúvo e da viúva é tão grande que, muitas vezes, ele não
muitas vezes ele não está preparado, né, para poder dar o que a criança precisa, que é também o colo e uma atenção especial. Bom, nós vamos agora falar, né, da quarta e a penúltima, né, que é a morte do irmão. É uma síndrome que a gente descreveu no nosso livro, né, a síndrome do filho sobrevivente. Para isso, mais uma vez, eu apelei para o Edivar Manche, né, na morte no quarto do doente. Eu não achei nenhuma figura específica, né, de irmãos, para poder, ainda vou procurar na próximas vezes do mundo, mas eu acho que aí está bem claro que tem vários familiares, provavelmente o irmão está envolvido aí. E aí uso o Crystal Gromer. Dar e receber consolo são as atividades mais profundamente humanas. Uma etiqueta para o luto deve ajudar-nos a viver com o que é difícil e compartilhar o que é sincero. Então, a gente deve compartilhar o luto dessa criança, desse irmão, né? E é importante que a gente lembre, é muito necessário compreender a grande dor do filho ou dos filhos sobreviventes. Eles sofrem por 3 motivos principais, né? A gente sofre pela perda do nosso filho, né? Ou pela perda do nosso cônjuge. Mas o filho que sobrevive, ele sofre, primeiro, porque ele perdeu o irmão, um irmão que foi sempre um companheiro, ou não. Pior quando não foi, né? Quando ele então entra num complexo de culpa, porque ele brigava muito com o irmão dele, ele começa a sentir culpado pelo irmão ter morrido, porque eles se brigavam muito. Então, independentemente do relacionamento fraternal, na morte, né, acontece isso. A criança sofre muito porque perdeu o irmão, seja porque ele gostava muito dele, seja porque ele se sente culpado por não ter sido tão bom irmão quando ele gostaria de ter sido. A segunda é que ele sofre também por ver o tanto que os pais dele estão sofrendo, né? Então, ele percebe aquele sofrimento e sofre por ver que o pai está sofrendo. E a terceira, que já foi falado também, porque ele percebe que os pais estão sofrendo tanto que não estão dando mais uma atenção para ele. Os pais só falam no irmão que morreu. O pai só fala da tristeza que foi que essa casa sem o fulano ficou muito triste. Então, ele percebe que ele está perdendo também essa atenção, mesmo que seja transitória, por um pequeno período de tempo, mas durante esse período é muito angustiante, é muito, né, triste a criança, o irmão, ter essas 3 dores simultaneamente. Os principais sintomas, né, os sinais e sintomas que nós percebemos, né, ao descrever a síndrome, é que, primeiro, esse sentimento de culpa pelos conflitos eventualmente vividos com o irmão. Isso é muito comum, quando os irmãos não são... Teve muita briga, teve muita coisa, que é comum em qualquer família, mas se morre um deles, o outro se sente culpado e arrependido por tanto que ele brigou com o irmão, devia ter aproveitado melhor o meu irmão enquanto ele era vivo. Esse é um sintoma muito comum. A sensação de estar perdendo a atenção dos pais, também muito comum. E quando a criança consegue expressar isso, gente, é muito bom. No nosso grupo, nós tivemos muitos casos em que os pais ficaram assim muito envolvidos, muito emocionalmente envolvidos, porque a criança chegou a explicitar isso. Nossa, desde que meu irmão morreu, vocês nunca mais me deram um abraço. Desde que meu irmão morreu, vocês não têm atenção para mim, só fala dele. Alguns explicitam, outros não. Os que não explicitam, às vezes, sofrem mais. Então, é muito importante estar atento a isso e orientar esses pais. E um outro sintoma, sinal muito comum, é que a criança vai se impor quando ele já tem uma certa idade, ele acha, então, que ele tem que ser responsável para cuidar da tristeza dos seus pais. Então, ele se propõe a nunca mais fazer nada que possa magoá-los ou que vai potencializar a dor. Ele quer ser o irmão perfeito para poder ocupar o lugar daquele irmão que foi. Então, isso para ele também é muito angustiante. Esse desafio da perfeição é extremamente angustiante. E ele sofre muito com isso. E aqui, a mais comum. 100% das vezes que nós conversamos com os irmãos sobreviventes, até hoje, obviamente que pode ser que não vai ser, fala 100%, fica, né, não é, estatisticamente não é o correto, mas no nosso caso aconteceu exatamente isso, né?
toda criança, inclusive com a minha filha, a dúvida sobre se a intensidade do sofrimento dos familiares seria a mesma se ele tivesse morrido no lugar do irmão. A sensação que essas crianças ficam é de que, olha, nossa, será que se em vez dele fosse eu, o papai estava sofrendo tanto assim? Será que todo irmão acha que o pai gosta mais do outro, né? Isso é normal, né? Pode ser acontecer as coisas, mas isso aqui é que eu acho que é tétrico, né? Será? Nossa, meu pai está sofrendo tanto, minha mãe está sofrendo tanto. Será que se fosse eu que tivesse morrido, eles estariam desse jeito também? Ou será que eles estariam mais aliviados? E esse sinal, gente, ele é muito importante. E o que é pior? Muitas vezes, ele é estimulado pelos próprios pais, né? Então, acho muito importante alertar sobre uma coisa muito comum. Aquele paciente, né, a criança que morreu, ela passa a ser idolatrada. Outra coisa que também no nosso grupo é a coisa mais comum. Toda criança, todo pai que perdeu filho, o filho perdido era um filho especial. A palavra que mais a gente ouve. Mas ele era muito especial. Ele era assim, porque é o filho... Ou seja, quando a gente ama, e eu falo isso muito, uma minha experiência própria, né? Eu só lembro das coisas boas da Camila. Quando a gente ama e perde, a gente só quer lembrar das coisas boas. Então, o paciente que morreu nunca mais vai errar. Ele nunca mais vai fazer uma arte, ele nunca mais vai quebrar alguma coisa na casa, ele nunca mais vai chegar em casa bêbado. Não tem, ele nunca mais. Então, ele é perfeito. Então, ele é idolatrado, né? E considerado como perfeito. E o filho sobrevivente continua aí com as suas imperfeições humanas, dando trabalho para os pais, né? E aí vem fatídica frase: se fosse o seu irmão, isso não estava acontecendo. Gente, isso é cruel. Isso é cruel e completamente fora de propósito, porque ninguém garante que aquele filho que faleceu, se ele tivesse vivo, se ele também não estaria fazendo essas coisas. A gente não tem essa certeza. Mas para os pais isso fica muito enraigado, né? Aí por isso eu pus aqui essa figurinha aqui, né? O anjo e o demônio, porque o filho que morreu vira anjo, mas o sobrevivente, muitas vezes, ele é visto pelos pais como a criança que deveria ser perfeita igual o irmão que está falecido. Então, isso é muito importante da gente alertar sobre a inconsistência dessa comparação. Jamais fazer esse tipo de comparação. Bom, estamos terminando, vocês já devem estar cansados, né? Mas vamos lá. A morte do paciente, o luto paralelo. Adoro essa imagem, essa arte, né? O médico de Luke Fields, onde tem aqui a família, né? E o médico, a criança grave, e isso aqui, né? O médico está assim, gente, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer além do que eu já fiz, né? Então, assim, acho lindo esse livro. Então, eu escolhi para ilustrar esse novo luto, né, que a gente descreveu, lembrando, né, da Groman, que diz que o luto compartilhado é o luto amenizado. Então, eu acho que é necessário que nós, profissionais, também compartilhemos os nossos lutos. Sejam com nossos, né, com os familiares dos nossos pacientes, sejam com nossos colegas, com nossos pares, sejam com nossas famílias. Mas não devemos simplesmente negar que a gente também tem esse luto. É necessário esquecer da que eu aprendi na faculdade, que eu não concordo hoje, né? Que a gente tem que ser neutro, que o médico não pode se envolver emocionalmente com o paciente. Isso não existe, isso é impossível. Estou dizendo envolver emocionalmente, obviamente, com certos limites, né? Não vamos falar aí das atividades amorosas, sexuais, como alguns médicos aí, mas assim, esse envolvimento de fraternidade, esse movimento de amor fraterno, quer dizer, não, o médico tem que ficar de fora para poder... O cientista, que tem que ser a neutralidade científica, hoje, isso caiu do galho, né? A nova abordagem sistêmica, né, nova paradigmática, mostra que é impossível você permanecer neutro numa relação. Então, é importante que a gente tem que aprender a compartilhar esse luto. Haverá sempre um desafio no processo de acolher um paciente, principalmente uma criança com doença grave, porque nós acabamos por nos envolver emocionalmente, não só com o paciente, mas também com todo o drama familiar. A gente acompanha esse paciente durante todo o drama. Precisamos rever o mito da neutralidade científica.
torna-se necessário ir além de assistir o corpo. Não é só tratar o paciente. É importante cuidar também da saúde relacional, da alegria de viver, mesmo que seja no final, né? E com o objetivo, né, de dar uma vida de qualidade, independentemente do quanto essa possa durar. Podem ser dias, podem ser semanas, podem ser minutos. Mas durante aquele tempo, você deve dar uma vida de qualidade para o seu paciente e se envolver com ele. Como eu disse, para o profissional de saúde, em especial para nós pediatras, eu tenho clientes, né, que eu brinco com meus clientes. Eu tenho vários alunos hoje na Faculdade de Medicina que eu fiz o parto deles, né? Nada, esse negócio de ficar velho tem desses problemas, né? Então, assim, aí quando eles recebem, você foi meu pediatra, você que assistiu minha sala de parto, eu falei, pois é, eu te conheci antes da sua mãe. Eu sempre brinco com eles, eu conheci você antes da... É verdade. Eu fui neonatologista, adorava fazer para mim, uma das emoções maiores da minha profissão era assistência em sala de parto, adoro. Então, eu recebia o neném, né, do obstetra, o obstetra tirava da barriga da mãe, eu recebia e ia levar lá para apresentar o bebê para a mãe dele. Então, eu falo, olha, eu te conheci antes da sua mãe. Então, você conhece o paciente antes dos pais dele e acompanha ele a vida inteira, né, até ele se tornar adulto. Apesar que até hoje eu tenho clientes que levam os filhos, pedem para eu olhar os filhos. Hoje eu estou aposentado do consultório, mas vira e mexe tem telefonema de clientes meus, adultos. Mas dá aquele conselhozinho, mas procura o seu médico, agora eu não atendo mais. Mas então é muito difícil, né? E isso traz para nós uma dificuldade extra, que é exatamente lidar com as nossas dores e elaborar o nosso próprio luto. E nós também precisamos elaborar o nosso luto, né? Para isso, é necessário, mais uma vez, a capacitação do profissional, porque essa capacitação que você tem para lidar com o luto dos seus pacientes favorece também a você elaborar o seu próprio luto. Cuidar do luto paralelo de forma proporcional, sem excesso ou negação. Então, pior coisa é negar. Não, o que é isso? Estou acostumado com isso, eu perdi muito cliente, nem ligo para isso. Isso é uma negação. Mas também, você se sentir culpado porque não conseguir salvar, também é o excesso. Então, a gente tem que aprender a lidar com proporcionalidade. Nem tanto, né? nem excesso, nem negação. E, gente, isso, além de elaborar o seu luto, você está fazendo também uma prevenção. Isso é muito importante para você prevenir a fadiga de compaixão e o burnout, que são outros assuntos que a gente pode desenvolver, mas não hoje, porque não vai ter tempo. Então, eu queria, né, para terminar, só falar para vocês que eu falei do AP, né, é um grupo, uma rede que nós temos, que nós fundamos ela há 6 meses depois da morte da Camille, né, em 1998, e está até hoje, né, e hoje ela se expandiu para várias cidades de Minas, do Brasil e até fora. Já temos hoje algumas unidades fora do país. E nós fizemos, como fruto do AP, né, nós tivemos 2 filhos, né, do luto à luta, e a vida continua. Então, é só para dizer para vocês que nós estamos aí, se alguém tiver interesse em participar das nossas reuniões, que entre em contato. Não é merchandising, tá, gente? Esse trabalho é um trabalho voluntário, então não tem conflitos de interesse, mas só não poderia jamais falar de todo esse assunto sem citar essa parceria, né, de 22 anos que eu tenho com a minha esposa e agora com vários outros, Marília Guiar, que está aí nos assistindo, e várias outras pessoas aí. O AP realmente foi um case de sucesso. Mas então, para terminar, vamos às reflexões finais, né? Um apanhado de tudo que nós falamos. O cuidado das pessoas enlutadas é muito desafiador. Distinguir o luto funcional do complicado não é tarefa fácil. A gente tem que estar capacitado para isso. O cuidador deve se preparar para cuidar das pessoas que estão em luto, quer seja antecipatório, agudo ou complicado, e, quando necessário, em algumas vezes vai ser, saber encaminhar os casos mais complexos para um atendimento especializado, né? Então, é mais fácil ele fazer o diagnóstico da depressão do que uma pessoa de fora. Então, ele tem que estar capacitado para isso. Muito importante, né? Junto a uma criança enlutada ou com morte iminente, né?
torna-se necessário abdicar da ilusão de que doença e morte não combinam com criança, né? A vida nos coloca frente a frente várias vezes com essa realidade de que as crianças também morrem ou participam, em alguma medida, da morte de seus familiares, e eu esqueci, né? Podemos acrescentar aí dos seus pets. Os médicos e outros profissionais de saúde sofrem com a perda do paciente e necessitam também elaborar adequadamente o seu próprio luto. Já que eu citei tanta gente, eu estou citando a mim também. Agradeço aí a atenção.